Graças a Deus, igreja. Amém. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Amém. Amados, já peço que vão abrindo a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. Não sei até qual momento eu vou conseguir permanecer com a máscara, mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai fazer uma exposição sobre essa palavra. Eu estava pensando antes em fazer a leitura antes. Estava pensando em fazer a leitura antes da exposição, só que isso tomaria um pouco mais de tempo. Como o capítulo é grande, tem bastante conteúdo. É grande não, são 17 versículos, mas tem bastante conteúdo aqui para a gente tratar. Amém? Todos abrindo então em 2 Timóteo 3. Antes da gente começar a exposição, eu gostaria de falar para vocês algo que me veio à memória no dia de hoje. Na época que eu servia ao exército, muitas vezes a gente tinha algumas instruções, antes de qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente tinha algumas instruções. E nessas instruções, quando o sargento, quando o superior, quem fosse dar as instruções para o pelotão ficava fixo, prestando totalmente atenção naquilo que ia ser dito. Isso era feito porque todos ali concordavam que aquilo ali, de certa forma, a vida deles dependia daquelas instruções. A mesma forma é com a palavra de Deus. A mesma forma é quando Deus vem falar conosco por meio da palavra dele. A nossa vida depende disso. Não é como se dependesse. A nossa vida depende dessa palavra. Isso aqui são instruções de guerra. É exatamente isso que a gente vai aprender hoje em 2 Timóteo 3. Então, amados, só para a gente entender um pouco o contexto de 2 Timóteo 3, a carta de Timóteo ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa daqui é a segunda que Paulo escreveu para seu filho na fé, Timóteo. E a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu em liberdade. Paulo estava livre, ele não estava preso, mas foi logo após uma prisão domiciliar que Paulo tinha ficado preso. Já essa segunda carta de Paulo a Timóteo acontece de uma forma um pouco diferente. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele escreve ela de uma prisão, de uma cela fria da cidade de Roma. E aqui Paulo começa a demonstrar uma certa preocupação, um certo alerta que ele teria que dar para seu filho na fé, Timóteo. Timóteo ele era um líder, ele era um pastor na igreja de Éfeso, era ele que liderava a igreja de Éfeso. E o que o apóstolo Paulo vai passar para Timóteo, aqui no capítulo 3, é exatamente isso, instruções de guerra, exatamente instruções como Timóteo deveria guerrear a vida espiritual. Amém? Hoje nós vivemos em tempos difíceis, amados, vivemos em tempos perigosos. E por que nós falamos que nós vivemos em tempos perigosos? O perigo está, amados, na sutileza, na simpatia daqueles que são inimigos do Evangelho. Esse é o nosso perigo, esse é o perigo de nosso tempo. A sutileza dos inimigos do Evangelho. Os inimigos do Evangelho hoje têm uma aparência muito cristã, eles têm uma aparência muito boa, eles são simpáticos aos nossos ouvidos. Esse é o nosso maior perigo, e é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. O nosso perigo, o tempo perigoso que nós vivemos hoje, é exatamente porque todas as falsas doutrinas, elas não vêm travestidas de Satanás, não, elas vêm vestidas, elas têm uma roupagem cristã. Os falsos ensinamentos, as doutrinas falsas, elas chegam até nossos ouvidos como uma brisa suave, como um elogio, como uma voz suave aos nossos ouvidos. E por isso vivemos em tempos perigosos. O apóstolo Paulo, ele começa ele começa o 3º capítulo. Na verdade, a Bíblia em si, a carta em si, quando escrita pelo apóstolo Paulo, não era dividida em capítulos, como a maioria sabe, nem em versículos, mas depois ela foi dividida. Capítulo 3 começa assim: sabe, porém, isto. Aqui a gente já deve fazer uma observação logo no começo, mas a segunda palavra que a gente leu aqui é a palavra porém. E esse capítulo aqui ele está repleto
da palavra porém. A palavra porém é uma conjunção. Uma conjunção é simplesmente uma palavra que une orações. É uma palavra que une ideias, une textos. E é exatamente isso que Paulo começa falando aqui. Então, dessa forma, a gente sabe que esse porém, ele faz com que tudo que Paulo irá falar a partir desse porém, está diretamente relacionado com aquilo que ele falou antes desse porém. E o que ele falou antes desse porém? Basta a gente ler ali do versículo 22, ali no capítulo 2, até o versículo 26. Ele fala assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui, apóstolo Paulo, antes do porém, ele mostra que no capítulo 12 ele está dando algumas instruções a Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo, de dentro daquela prisão da cidade de Roma, ele está mandando cartas para a igreja de Éfeso, mas diretamente para o líder da igreja. E aqui ele aconselha Timóteo da seguinte forma: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade, foge das paixões da tua mocidade. Timóteo, instrui as tuas ovelhas, instrui os crentes da igreja de Éfeso. Timóteo, cuide das tuas ovelhas. Aqui Paulo está instruindo e ensinando Timóteo a cuidar das ovelhas, a corrigir as ovelhas e a educar as ovelhas. E isso tudo acontecendo debaixo de uma chuva de falsas doutrinas. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E no versículo 1 ele fala isso que a gente já leu: sabe, porém, isso. Timóteo, você deve educar os crentes da sua igreja, você deve corrigi-los, você deve tratar eles com mansidão, você deve fugir dos desejos da tua mocidade, das paixões da tua mocidade. Sabe, porém, isso. Porém, apesar de tudo isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui nós temos basicamente 3 pontos para analisar nesse primeiro versículo. Nos últimos dias sobrevirão e tempos difíceis. O que seriam os últimos dias, amados? Basicamente, na teologia reformada, nós acreditamos que esses últimos dias que Paulo cita aqui compreende o período do milênio, ou seja, desde a morte de Cristo até a volta de Cristo. Esse seria o período dos últimos dias falados por Paulo. Ou seja, os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Eram os dias que o apóstolo Paulo e Timóteo também estavam vivendo. Sobrevirão, nos últimos dias sobrevirão. Sobrevir é vir sobre esse teu ministério, Timóteo, sobre a proclamação da sã doutrina, virá tempos difíceis. Virão tempos difíceis. E o que seriam tempos difíceis, irmãos? Tempos difíceis são tempos tempestuosos, tempos de tempestade, tempos de guerra. E é exatamente por isso que nós falamos aqui no começo do culto, que aqui nós vamos receber instruções de guerra, porque aqui Paulo vai falar sobre tempos difíceis e como Timóteo deveria lidar com esses tempos difíceis. Sabendo disso tudo, nós podemos concluir já esse primeiro versículo, sabendo que Paulo está dando instruções não só para Timóteo, mas para a nossa liderança de hoje, não somente para a liderança, mas como para evangelistas, como para missionários, como para pastores, líderes e até mesmo para a igreja em si. Paulo está instruindo, porque aqui ele diz que nos últimos dias, ou seja, nos dias que nós estamos vivendo,
Então, além dele estar instruindo as nossas igrejas a serem corrigidas contra essas falsas doutrinas, Paulo aqui, ele além de dar um alerta para Timóteo, ele dá um alerta para nós. Ele nos dá um alerta. Ei, amada igreja, vocês vivam fugindo dos desejos da sua mocidade. Vocês vivam correndo, fugindo dessas falsas doutrinas. Vocês sejam corrigidos pela doutrina dos apóstolos e pelas Sagradas Escrituras. Porém, amados, sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão sobre a nossa igreja, sobre a proclamação da santa doutrina que é proclamada aqui. Sobrevirá sobre essa igreja, sobre esse ministério, tempos difíceis, tempos tempestuosos, tempos de guerra. E o que seriam esses tempos de guerra, esses tempos tempestuosos? Algumas versões tratam como tempos trabalhosos, outras versões tratam como tempos penosos. Mas a partir do versículo 2, Paulo ele começa a mostrar como essa influência má, esse trabalho contrário, essa força contrária à sã doutrina, ela chega na igreja. E no versículo 2 ele diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Até aqui versículo 4, Paulo mostra quem que vai trazer esses tempos maus para a igreja. E ele dá diversas características, diversos pecados desses homens. Só que, amados, aqui se nós simplesmente formos analisar, a gente não vai ver pecado por pecado, mas simplesmente se nós analisarmos aqui o último pecado do capítulo 4, nós já conseguimos entender a natureza desses homens, do versículo 4. Ele fala que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E para a gente entender isso, basta nós lermos, deixa eu ver aqui onde... Em Tiago 4,4, a palavra fala que infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, só nesse último pecado citado por Paulo, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, já demonstra que essas pessoas são de fato incrédulos, são pessoas ímpias. São pessoas que nunca foram regeneradas, nunca foram salvas, nunca se arrependeram, nunca viveram o Evangelho, a sã doutrina de fato, nunca viveram isso. Mas eles entram para dentro das igrejas levando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E por isso nós estamos em tempos perigosos. Só que, amados, aqui Paulo ele deu diversas características desses pecadores para Timóteo. E se nós pararmos de ler exatamente aqui, todo esse problema parece ser muito fácil de resolver. Esse problema parece não ser tão perigoso quanto realmente é. Vamos dar um exemplo. O antigo pastor aqui da nossa igreja era o pastor Guido. O pastor Guido, ele saiu da nossa igreja e foi morar em Brasília. O pastor Guido foi morar em Brasília. Pastor Guido foi para Brasília e deixou aqui dirigindo a nossa igreja, liderando a nossa igreja, o pastor Michael. Chegando em Brasília, o pastor Guido começa a enviar mensagens para o pastor Michael, instruindo o pastor Michael como ele deveria proceder na fé cristã. Ei, Michael, foge dos desejos da tua mocidade. Ei, Michael, repreende a tua igreja naquilo que ela estiver errada. Repreende com mansidão. Michael, cuida das tuas ovelhas, cuida das ovelhas desse templo, cuida das ovelhas da Igreja Cristã Evangélica de Florianópolis. Porém, Michael, sobrevirá virá sobre esse ministério do cuidado tempos difíceis. Virá sobre essa igreja e sobre a proclamação fiel da Santa Palavra tempos difíceis. E daí o pastor Guido começa a falar
que esses tempos difíceis acontecerão agora e que é para nós ficarmos ligados, alertas com esses tempos difíceis. E o pastor Guido começa a enviar para o pastor Michael algumas características desses homens que vão trazer esses tempos difíceis aqui para a Igreja Cristã Evangélica de Florianópolis. E o pastor Guido começa falando, porque homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Depois fala desafeiçoados, implacáveis, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o pastor Guido envia diversas características desse homem. Só que se a mensagem do pastor Guido parasse exatamente aqui, tudo pareceria muito mais fácil de resolver. Porque simplesmente bastaria a gente olhar para aquele que entra dentro da porta da nossa igreja e observar bem. Opa, aquele homem ali, ele é arrogante. A gente repreende ele uma vez, pessoalmente. Se ele não acatar, a gente chama o testemunha, repreende ele novamente. Se com 2 ou 3 testemunhas ele não quiser ir nem na frente da igreja, ele quiser se arrepender, nós excluímos ele. Essa é a ideia bíblica, essa é a solução bíblica. Só que seria tão fácil? Não é tão fácil, amados. E se a mensagem do pastor Guido realmente terminasse por aí, a mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo terminasse aí nessas características, seria fácil. Só que ele continua no versículo 5 dizendo o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles. Eles têm forma de piedade, eles não vêm com chifrezinho não, amados. Eles não vêm dizendo que odeiam a Cristo e que amam a Satanás, não. Eles têm forma de piedade. Isso torna essa missão, isso torna esses nossos tempos difíceis, tempos complicados, que nós temos que analisar a fundo essa situação. Por isso esses tempos são difíceis. Essas pessoas, elas têm uma roupagem evangélica, elas se parecem de fato cristãs, e elas professam a vida cristã, elas dizem que são cristãs, e elas acreditam que são cristãs. Isso acontece, amados, e esse é o nosso maior problema. Nós não estamos lutando contra alguém que tem um rabo pontudo, 2 chifres e um garfo na mão. Não é contra isso, amados. A nossa luta aqui são contra falsos profetas que se parecem muito com o cristianismo. E é por isso que os tempos são difíceis. E amados, só um minuto. Aqui a palavra diz que eles têm forma de piedade, porém negando-lhe entretanto o poder. Negando-lhe entretanto o poder. O que é negar o poder, amados? Vocês têm ideia do que é negar o poder? Eu peço para que algum dos irmãos abra a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O que seria esse poder? Esses homens, eles têm uma roupagem cristã, eles parecem ser crentes, eles professam, eles dizem que são cristãos, eles acreditam nisso, porém eles negam o poder. Se alguém puder fazer a leitura para a gente, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Entenderam agora o que é o poder, amados? A mensagem da cruz é o poder. Esse é o poder, é a eficácia do Evangelho, é a palavra da cruz, é a mensagem da cruz. Isso é o poder, e isso é o que esses homens negam. Por mais que eles professam ser cristãos, eles negam diversos pontos essenciais da mensagem do Evangelho. Eles parecem ser cristãos, mas no fundo eles negam a necessidade do arrependimento. Eles parecem ser cristãos, mas no fundo eles negam a suficiência de Cristo. E isso não é somente na teologia deles que eles negam, não. Eles negam na vida deles, porque eles nunca de fato provaram o poder de Deus. É contra estes que a guerra que vem nesses tempos difíceis. É contra esses. Eles têm uma roupagem cristã,
mas eles não aceitam, eles negam o poder, eles negam a mensagem do Evangelho, eles negam a mensagem da cruz. Dizendo que eles negam a mensagem da cruz, nós podemos perceber que notoriamente nós vemos dois opostos aqui. Um seria o legalismo, pessoas que acreditam que são salvas por obedecer às obras, salvas por guardar a lei de Deus e negam a suficiência de Cristo. E no outro lado, o antinomismo, que seria aqueles libertinos, aquelas pessoas totalmente liberais. Eles negam a existência de pecado, eles negam a eficiência e o compromisso do arrependimento. Eles normalmente, esses falsos profetas, eles se encontram nesses dois polos. E a palavra diz o quê? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Vocês perceberam que no versículo 22 do capítulo passado, capítulo 2, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, foge dos prazeres da tua mocidade, foge das paixões da tua mocidade. Agora Paulo fala, todos esses homens aí, todos esses falsos profetas, foge também deles. As paixões da nossa mocidade, amados, têm um poder muito grande de nos trazer a condenação. Os falsos profetas, eles trazem a condenação, além de trazer a condenação, eles trazem a destruição da igreja. E por isso que os tempos são de fato difíceis. E o texto continua dizendo: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqui o apóstolo Paulo usa que essas pessoas vulneráveis que eram carregadas seriam as mulherinhas, as mulheres. Outras versões falam que eram mulheres fracas, outras versões falam, se eu não me engano, que eram mulheres nécias, mulheres nécias, mulheres loucas. E por que ele fala que mulheres loucas, mulheres, será que de fato são somente as mulheres que são levadas por essas falsas doutrinas? Não, na verdade o apóstolo Paulo está usando uma situação que ocorria na igreja de Éfeso. Mulheres abandonadas de um líder, abandonadas de conhecimento da santa doutrina, mulheres que não tinham conhecimento, elas se tornavam vulneráveis e elas eram facilmente por qualquer vento de doutrina. Isso não quer dizer que é específico das mulheres, não. É qualquer pessoa que esteja despreparada, qualquer pessoa que não estude as Sagradas Escrituras, que não conheçam de fato quem é o Cristo que elas seguem. Esses são os vulneráveis. Esses, no nosso tempo, amados, nós temos muitas que não são só mulheres. Muita gente, amados, brilhando os olhinhos ao verem o seu ídolo coach em cima dos púlpitos, falando um monte de papo fiado, de conversa fiada, de papo furado, e é isso. Temos hoje muitas mulherinhas em nosso meio, e essas mulherinhas são vulneráveis, são frágeis, por não conhecerem as Sagradas Escrituras. Basta a gente fazer uma observação do versículo de Oséias 4,6. O que diz Oséias 4,6? O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Essas mulherinhas, esse povo que a gente vê vulnerável por não conhecer as Escrituras, perece por quê? Por falta de conhecimento. Em oposto, nós vemos João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mulheres nécias, mulheres loucas, pessoas vulneráveis, que não conhecem as Sagradas Escrituras, são cativas, são presas, e é isso que o texto nos fala, elas são levadas cativas, enquanto a verdade está nas Sagradas Escrituras, nos liberta. Mas, amados, será que essas mulheres, essas pessoas fracas, vulneráveis, será que em algum momento elas vão ser livres? Será que em algum momento elas vão ser libertas? Se elas continuarem dando ouvidos para esses
nós lemos o versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas fracas, vulneráveis, que não conhecem as Sagradas Escrituras, vivem aprendendo e vivem ouvindo esse falso evangelho, vivem ouvindo falsas doutrinas, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade que liberta. No nosso tempo é a mesma coisa. Isso não é exclusivo do tempo de Paulo nem do tempo de Timóteo. Não é exclusivo, irmãos. Isso está acontecendo muito em nossos tempos. Pessoas que se tornam vulneráveis por não conhecer a palavra de Deus. E amados, como a gente viu, esses loucos, esses profanos, esses blasfemadores, esses amigos do mundo, eles vêm de forma sorrateira, de forma sutil. É muito fácil de ser enganado. É isso que a palavra está nos trazendo. Se a gente não busca dia a dia o alimento diário, a palavra de Deus, que nos nutre espiritualmente, nós somos facilmente levados por essas falsas doutrinas. É isso que o texto está nos dizendo, irmãos. Versículo 8 diz assim: e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Quem são Janes e Jambres? Janes e Jambres, esses dois nomes aqui, em 2 Timóteo 3, é a única vez, o único local que eles são citados na Escritura. Então, como a gente faz para conhecer esses homens? Segundo a cultura hebraica e alguns livros hebraicos, Janes e Jambres eram os mágicos de Faraó naquele tempo de Moisés. Vocês se lembram? Vocês se recordam? Conforme as pragas iam acontecendo, Faraó convocava os seus mágicos para efetuar diversos truques para parecer o poder semelhante com o poder de Deus. Só que daí a palavra de Deus continua dizendo: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, com a insensatez de Janes e Jambres. Assim como nos tempos de hoje, réprobos como Janes e Jambres. O que são réprobos? Reprováveis, inúteis, longe da fé, são esses os réprobos. Esses réprobos existem nos tempos de hoje, mas assim como Janes e Jambres, a sua insensatez ficará evidente. Porque por mais que Janes e Jambres fizeram alguns truques, a verdade vem à tona. Por mais que Janes e Jambres conseguiram fazer uma serpente surgir do seu cajado, a serpente que veio de Deus comeu a serpente de Janes e Jambres. A insensatez fica evidente. A insensatez fica evidente quando no final o povo do Egito morre. A insensatez ficará evidente nesses falsos profetas também. Só que nós, como igreja, nós não devemos estar andando de mãos dadas com eles, porque andando de mãos dadas com eles, a nossa insensatez também ficará evidente. Tomamos cuidado, irmãos. Tomamos cuidado porque são tempos perigosos. No versículo 10, a palavra de Paulo diz a Timóteo o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo parece começando fazendo um elogio a Timóteo. Timóteo, todos esses falsos mestres estão ensinando, estão se corrompendo, estão levando cativas pessoas vulneráveis. Todos esses falsos mestres são soberbos, são desobedientes,
são inimigos do bem. Tu, porém, ou seja, Timóteo, você está andando na contramão deles. Timóteo que recebe o apóstolo Paulo, por estar andando na contramão daqueles falsos profetas. Será que se Paulo estivesse aqui hoje, nós receberíamos o mesmo elogio? Será que nós também estamos de fato andando na contramão do mundo, andando na contramão dessas falsas doutrinas? É dispensar, amados. E aqui o apóstolo Paulo diz que Timóteo tem seguido de perto o ensino de Timóteo, o procedimento e o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Seguir de perto aqui é de fato observar cada passo que o apóstolo Paulo está dando, cada passo que o professor de Timóteo está dando, seguindo na doutrina dos apóstolos, para que ele possa fazer da mesma forma. E é isso que devemos fazer. Por isso que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, porque sabe que aquela doutrina dos apóstolos, na verdade, é a doutrina de Deus. Assim também nós devemos observar essas doutrinas. Assim também nós devemos olhar, observar os passos que esses homens de Deus de antigamente deram, para que nós não venhamos cair no erro de fazer totalmente diferente deles e fazermos iguais àqueles falsos profetas e fazermos iguais àquelas mulherinhas vulneráveis. O apóstolo Paulo continua dizendo: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Aqui ele cita algumas cidades que a perseguição foi forte, cidades que Paulo vivia de fato perseverando na pregação da sã doutrina. E mesmo a perseguição sendo forte, a pregação foi maior. Mesmo a perseguição sendo forte, o Evangelho prosseguiu naquelas cidades. A vontade de Deus foi feita, porque ali tiveram homens que realmente não renunciaram à doutrina dos apóstolos, homens que andaram na contramão do mundo, coisa que devemos fazer hoje, homens que levaram para cidades totalmente perseguidoras de cristãos a salvação, coisa que nós não faremos se nós não andarmos na sã doutrina. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqui não quer dizer que Paulo não foi apedrejado, aqui não quer dizer que Paulo não foi preso, porque tudo isso ele foi. Aqui quer dizer que de todas me livrou o Senhor, por mais que eu passei por tudo aquilo me levou para próximo da morte, e até mesmo a martiria de Paulo, até mesmo a morte de Paulo pelo Evangelho, as suas duas prisões, ele fugindo de uma das prisões, ele correndo nu pela cidade. Tudo isso, amados, tudo isso não quer dizer que ele pereceu, mas que Deus perseverou a fé dele nas mais variadas situações. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus livrou Paulo, porque nós não devemos estar esperando aqui viver uma vida de pregação e conforto. É isso que nós queremos. E daí, quando nós percebemos que a pregação da sã doutrina não nos dá conforto, nós preferimos ir por outro lado, ouvir palavras suaves no pé do ouvido. Não é isso, amados. Eles não passaram por esse conforto. Por que nós queremos isso? Homens de Deus não tiveram esse conforto. Por que nós queremos ter isso? E hoje a perseguição é muito menor. E o apóstolo Paulo falou no versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, amados? Você quer viver a sã doutrina? Você quer viver a caminho dos céus? Você quer proclamar o verdadeiro Evangelho? Suscitarão perseguições. Pode não ser as perseguições
do apóstolo Paulo, mas simplesmente as nossas perseguições dos dias de hoje é não ser aceito no meio do mundo. Isso são as perseguições. Nós não devemos querer pregar o Evangelho de fato e ser aceitos pelo mundo, não. Aqueles falsos profetas, sim, eles andavam e viviam sendo aceitos, mas nós não. Nós suscitaremos perseguições. A própria palavra de Deus em Mateus 5, no Sermão do Monte, nos diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Eu não estou falando que nós devemos ser perseguidos por causa das bobagens que nós fazemos. Isso não, isso é mau testemunho. Mas que nós devemos ser perseguidos por causa da justiça. E a justiça muitas vezes é simplesmente a sinceridade. É quando um amigo vem nos questionar sobre um pecado e nós somos de fato, andamos reto conforme a palavra. Sim, isso é pecado. Sim, isso é digno de condenação. Isso já suscita perseguições. E é simplesmente essas perseguições que nós devemos viver nos dias de hoje. E a palavra continua dizendo: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui temos um mais uma conjunção. Ou seja, o apóstolo Paulo olha para os homens de Deus que eram perseguidos por causa do Evangelho, mas esses falsos profetas, esses homens perversos, esses impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses falsos profetas, eles não serão perseguidos, a não ser pela própria sã doutrina. Mas esses falsos profetas, eles são aceitos pelo mundo. Eles são abraçados pelo mundo. Eles andam de mãos dadas com o mundo. Basta olharmos aqui na continuação do versículo: enganando e sendo enganados. Eles têm uma facilidade muito grande de enganar multidões. E é o que nós vemos no dia de hoje, amados. Basta nós clicarmos ali no Instagram que nós podemos ver diversos falsos profetas. Basta nós entrarmos no Facebook ou ligarmos a televisão em alguns momentos da RIC TV, nós percebemos diversos falsos profetas. E eles não são perseguidos senão pela palavra de Deus, porque o mundo abraça eles. O mundo anda de mãos dadas com eles. Eles não são perseguidos. E por isso, por esse motivo, por não serem perseguidos, eles vão de mal a pior. Eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles enganam uma multidão, mas eles também estão sendo enganados pelo mundo, pelo pecado e por Satanás. Aqui, quando a palavra diz que eles irão de mal a pior, nos mostra que eles estão de fato cegos espiritualmente. Esses homens creem que são cristãos, mas sem a sã doutrina, eles nunca se converterão. E o nosso papel é de pregar essa sã doutrina. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 14: tu, porém, mais um elogio, tu, porém, conheces aquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, a base do conhecimento deles é o próprio pecado. Esse é o fundamento do conhecimento desses falsos mestres. Essa é a base da doutrina deles, o próprio pecado. Eles montam doutrinas em cima dos próprios pecados. Eles são influenciados pelos próprios pecados a montarem doutrinas. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendeste. Aqui, de quem aprendeste, nós nos recordamos de Eunice e Lloyd, que eram o vó e a mãe de Timóteo, que ensinavam as Sagradas Escrituras para Timóteo, desde quando ele era pequeno. Olha a importância
importância para os pais da igreja, olhem a importância de ensinarem as Sagradas Escrituras para o filho. Para que eles não venham, quando crescer, ser como aquelas mulherinhas vulneráveis. Aqui Paulo demonstra de fato a diferença entre o conhecimento dos falsos profetas, que é embasado no conhecimento empírico criado sobre pecados, e o conhecimento de Timóteo, a própria revelação de Deus, a base forte de Timóteo, que fazia com que ele perseverasse no meio da perseguição. Nós percebemos então qual é a base que nós devemos ter. Aqueles homens que vão de mal a pior, construindo doutrinas sobre os seus próprios pecados, caminhando cegos a passos largos em direção ao inferno. E Timóteo, esse sim, sendo perseguido, mas bem-aventurado ele por estar perseguido. E sendo perseguido e perseverando, porque a base dele é a própria revelação divina, é a própria Escritura Sagrada. Aqui nós percebemos a base forte de Timóteo, o porquê que Timóteo é elogiado. Aqui, a partir do versículo 16, nós começamos a perceber o porquê que essa base forte, porque a palavra de Deus é de fato uma base forte, uma sustentação forte. E a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Somente parando aqui, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso já seria argumento suficiente para a gente crer somente nessas Escrituras. A Sagrada Escritura, as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus. Já é argumento suficiente para a gente não dar ouvido para qualquer um, mas para a gente fazer como os bereanos. Vocês se recordam dos bereanos no livro de Atos? Os bereanos, quando o apóstolo Paulo ia pregar o Evangelho, os bereanos olhavam para aquilo que Paulo falava. Espera um pouquinho, Paulo, deixa eu analisar conforme as Sagradas Escrituras. Isso que os bereanos faziam, e isso que nós devemos fazer, e por isso os bereanos foram chamados por Deus de nobres. Eles eram nobres, por saber da suficiência, do poder que flui dessa palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amados, só parando nesse ponto, nós já conseguimos aqui distinguir alguns falsos profetas de nosso tempo. Nós aqui já conseguimos distinguir alguns meninos que chegam em público falando que a Bíblia em si não é a palavra de Deus. Ela é de fato sim a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a voz de Deus aqui na terra. E útil para o ensino. O ensino aqui é um ensino pastoral, é útil para a repreensão. Repreensão aqui é no sentido de convencimento. Ela é útil para a correção. Correção aqui no sentido de melhoramento. Ela é útil para a educação na justiça. Educação na justiça é no sentido de treinamento, no sentido de treinar, de disciplinar no caminho da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Por que a fim de que o homem de Deus seja perfeito? É porque isso daqui, amados, esses 66 livros, é um instrumento em que o próprio Espírito Santo usa para a santificação da sua igreja. Homens de Deus se tornando perfeitos, sendo moldados ao caráter de Cristo, passando a se parecer mais com Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo usa dessa palavra. Ela é útil para o ensino, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Santificação. Nós devemos ser moldados por ela. Nós devemos buscar a perfeição por ela. Sede perfeito como nosso Deus que está no céu, nosso Pai Celeste. Ele é perfeito. E como que nós buscamos essa perfeição? Nesse mundo nós não vamos conseguir alcançar essa perfeição, porque
porque nós ainda temos um corpo pecador, mas nós devemos buscar ela dia a dia, sendo corrigido pelas Sagradas Escrituras. Aqui a palavra de Deus nos mostra que ela é suficiente para me corrigir e para me moldar à imagem de Cristo. E ele continua falando, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque a palavra de Deus, ela nos torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque, amados, nós não necessitamos de uma luz baixa, nós não necessitamos de sussurrinhos no microfone, de uma voz um pouquinho mais suave, de uma mensagem que infla o ego. Nós não necessitamos disso. Essa palavra aqui, ela nos torna perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós não precisamos de fumacinhas e jogos de luzes. Nós não necessitamos disso. Isso é engano. Isso não é nos trazer a sã doutrina. Isso é nos distanciar dela. E é isso que os falsos profetas estão fazendo nos dias de hoje. E é isso que grande número de crentes estão seguindo. Mulherinhas vulneráveis. Muitas vezes nós temos sido isso, amados. Quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, é isso que nós somos. A Sagrada Escritura, ela é o suficiente para me ensinar a como botar a mão no arado para servir na obra do Senhor. Ela nos torna perfeitamente habilitados para isso. Nós não precisamos de uma mensagem que infla o ego. Nós temos aqui em mãos, amados, a própria voz do bom pastor que reúne ovelhas para dentro do seu aprisco. Nós temos isso em mãos. Nós não necessitamos de nada além disso. Então, amados, o que essa mensagem deixa de aplicação prática para os nossos dias? Amados, essa mensagem de aplicação prática para os nossos dias, que o mundo vive de uma forma totalmente diferente do Evangelho. E o mundo tem cada dia tomado mais para si essa roupagem evangélica, a fim de nos enganar. A aplicação prática para os dias de hoje, amados, é que muitos falsos profetas constroem seu conhecimento por meio dos seus próprios pecados. Nós não. Tu, porém, amada igreja, segue esta Sagrada Escritura. Esta é a palavra, esta é a revelação. Muitas pessoas têm sido como mulherinhas vulneráveis, presa fácil para esses falsos profetas. Tu, porém, amada igreja, sejam como os bereanos, nobres, que analisam tudo conforme as Sagradas Escrituras. Conforme diria Martinho Lutero, todo ensinamento que não se enquadre às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Por isso que nós devemos rejeitar esses falsos ensinos. Amada igreja, as pessoas do mundo estão vivendo sem arrependimento porque acreditam que são cristãs dessa forma. Eles acreditam que estão caminhando em direção ao céu, sendo enganados por falsos mestres. Tu, porém, amada igreja, viva uma vida de arrependimento e fé. Muitas pessoas, amada igreja, estão olhando para o futuro de forma totalmente incerta. Eles não sabem o que acontecerá amanhã. Tu, porém, amada igreja, olhe para Cristo e deposite a tua esperança e a tua confiança nele. Pessoal, o mundo em si, ele está pregando a falsa doutrina, tudo aquilo que nos distancia de Cristo. Tu, porém, persevere, como perseverou Timóteo. Tu, porém, persevere e estude e coma esse livro todos os dias, conheça, para que você não seja um desses que perece por falta de conhecimento. Amém, amados? Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós ouvimos a Tua santa mensagem, ouvimos a Tua santa palavra e estamos aqui na Tua presença te pedindo que o Senhor venha nos moldar
a imagem de Cristo. Nós não somos merecedores da tua presença, nós somos fracos, falhos e pecadores, mas nós buscamos dia a dia viver como o Senhor viveu, viver como o Senhor vive. Nós buscamos dia a dia viver uma vida de fé e arrependimento, mas sabemos que tanto a fé quanto o arrependimento são presentes dados por Ti. Então nos dê esse presente dia após dia, Deus, porque sozinho eu não consigo crer, sozinho eu não consigo me arrepender. Deus, venha afogar o velho homem todos os dias da minha vida. Quando o velho homem tentar subir nadando para aparecer na minha vida, para aparecer na minha mente, que o Senhor venha derramar em mim um espírito de súplica, para que eu venha me distanciar desses prazeres da minha mocidade, dessas paixões da minha mocidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos aqui te pedindo humildemente que o Senhor venha fazer a tua vontade em nós, e que o Senhor nos nutre, que o Senhor venha nos nutrir com essa santa mensagem, e que ela não venha ficar por aqui, mas que ela venha nos incomodar dia a dia nos nossos pensamentos, nos fazendo de fato mudar e sermos mais parecidos contigo. Nós te louvamos e te agradecemos, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar agora o hino de número 439 do Inário Salmos Hinos, Creia e Observar.